Bom dia. E ontem o doutor Noleto, que é o juiz da primeira vara do Tribunal Popular do Júri, autorizou finalmente o envio do processo do inquérito que foi feito pela Polícia Civil do Piauí, apurando o caso Fernanda Lages, para a Polícia Federal, para que comece a investigação na Polícia Federal. Doutor Eliardo, como é que começa essa investigação? Eles partem do zero, ou seja, começam uma nova investigação, ou eles pegam as 14 peças do inquérito da Polícia Civil e analisam aquelas provas, aqueles depoimentos, e a partir dali começa um novo trabalho? Como é que vai funcionar isso lá na Polícia Federal agora? A Polícia Federal tem um método próprio e vai adotar um procedimento também próprio. Segundo que já acolhemos informações junto à superintendência aqui em Teresina, eles vão baixar uma portaria e a partir daquela portaria vão produzir todas as provas, vão fazer toda a investigação e ao final, conforme determina a lei, será feito um relatório minucioso, encerrando e entregando à Justiça o resultado. Eles têm prazo para isso, doutor Eliardo? A lei sempre prevê prazo para os atos judiciais e inclusive de investigação também, os atos investigatórios, mas o que é certo é que a Polícia Federal é óbvio que vai usufruir de um prazo ou usar o prazo que for necessário. O prazo, ainda que limitado pela lei, certamente que ele será renovado quantas vezes for necessário para que se faça o trabalho completo. Essa também é a opinião do Ministério Público. Vocês acham que eles precisam ter o prazo suficiente para concluir os trabalhos com calma? Nós estamos com convicção inarredável de que trabalharemos com eles, pois se trata da nossa polícia que nos envaidece, a Polícia Federal. É uma reserva extraordinária que nós temos e eu estou bem certo que nós trabalharemos numa harmonia, se não perfeita, pelo menos satisfatória. Você fala isso porque não houve uma harmonia muito plena com a Polícia Civil do Piauí nesse caso? Lamentavelmente não, né? Por razões que já é do conhecimento público. Doutor Biraci, a Polícia Federal não teria, segundo informações, um especialista em homicídios aqui em Teresina e teria que chamar uma pessoa de fora para investigar esse caso. Isso de alguma forma atrapalha esse processo da Polícia Federal ou o senhor acredita que haja condições suficientes realmente, como o doutor Eliardo acaba de colocar aqui, num patamar bem superior de qualidade do trabalho da Polícia Federal para desvendar esse caso? Isso não é problema, porque, não obstante aqui no estado do Piauí não tem um especialista na apuração de crimes de homicídio, mas a Polícia Federal dispõe a nível nacional, segundo informações que nos foram repassadas pelo próprio superintendente local, de 5 especialistas nesta área. E, portanto, virá um deles com sua equipe para o Piauí. Geralmente, esses profissionais são profissionais que, oriundos, inclusive, da Polícia Civil de alguns estados e que já levaram para a Polícia Federal uma certa experiência. E daí tem cursos e mais cursos de atualização na área, enfim. É uma polícia que conta com toda uma estrutura para investigar e eu acredito que os piauienses com certeza terão uma resposta satisfatória no tocante à morte da estudante. Não dá para imaginar em quanto tempo, doutor Biraci? Não, nós não estamos preocupados agora com o tempo, até porque já se passou tanto tempo da morte da estudante, basicamente 80 dias. Então, exigir um prazo agora não seria prudente. É necessário é preciso se entender que a Polícia Federal já passa a atuar depois de 80 dias, já passa a atuar de certa forma com uma certa dificuldade. No entanto, dificuldade em razão do tempo, mas isso naturalmente com a estrutura que a Polícia Federal tem para trabalhar, eu acho que esse tempo não será óbice para se buscar a verdade. O senhor acredita que essa dificuldade a que o senhor se refere, eu vou fazer uma pergunta que eu gostaria que os dois respondessem agora, porque o doutor Eliardo, em algum momento, durante esses 3 últimos meses, chegou a falar que algumas provas teriam sido desqualificadas. Então, o que existe no inquérito da Polícia Civil do Piauí seria suficiente, em termos de provas, para que a Polícia Federal fizesse um trabalho, ou faça um trabalho que pode ser o que é esperado pela sociedade, inclusive pelo próprio Ministério Público? O senhor acha? Depois o doutor Eliardo pode falar sobre isso. Em verdade, basicamente o trabalho da Polícia Civil foi um trabalho inconclusivo. Isso é do conhecimento de todos. O relatório é inconclusivo. A prova pericial é inconclusiva. Então tudo isso terá que ser refeito. Ser refeito naturalmente dentro da possibilidade que o tempo pode proporcionar à Polícia Federal. Então,
digamos, só um aspecto que eu posso aqui evidenciar. Aquilo que foi feito pela Polícia Civil, aquela simulação, na Polícia Federal é feito de uma outra forma, é feito de uma forma computadorizada e que se estabelece as várias possibilidades para a morte da estudante. Você acha que foi ineficaz? Não, eu não acho que foi ineficaz. Eu acho que é a estrutura da polícia. A estrutura da Polícia Civil do Piauí é que tem que ser melhorada. Essa é uma questão elementar, básica. Você acha que essa inconclusão do inquérito foi falta de estrutura da polícia ou foi falta de competência dos policiais? Eu acho que é uma conjugação de vários fatores. Eu não diria falta de competência. Eu diria que foi falta de estrutura e também eu acrescento a isso, talvez a falta de vontade de exaurir determinados pontos. Isso, de certa forma, fez com que a Polícia Civil não tivesse dado uma resposta satisfatória à sociedade piauiense. Doutor Eliar da Paula, que é lá de Barras, inclusive a terra da Fernanda Lages, e ainda é sobre esse assunto que a gente está falando. Foram destruídas provas que possam dar condição da Polícia Federal concluir esse inquérito? Eu não descarto a possibilidade de alguma prova ter sido destruída ou estar momentaneamente ocultada em algum lugar que depois vai ter que aparecer. Então, assim, eu entendo que esse trabalho da Polícia Federal, que será feito independentemente das peças que foram produzidas pela Polícia Judiciária do Estado do Piauí, ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas, apesar do tempo e das provas que eventualmente podem ter sido desaparecido e ter sumido, eu creio no resultado positivo, apesar de tudo. Eu creio que a Polícia Federal vai trabalhar o estilo próprio, método dela mesmo, a partir de uma portaria que ela vai baixar, um procedimento próprio, e através desse procedimento, como se nunca tivesse sido investigado, ela vai chegar às conclusões. É evidente que eu seria hipócrita se dissesse o contrário. Um pouco mais de dificuldade, mas que vai conseguir, vai. Em determinado momento, o Ministério Público começou a ouvir pessoas numa investigação chamada de paralela. Naquele momento, foram ouvidos, por exemplo, a empresária Bizé Castro, a namorada do Givago Castro, a Valéria Macedo, foi ouvido o jornalista Arimateia Azevedo, foi ouvido o ex-secretário de Segurança e deputado Robert Rios. Militar também. O policial militar, o coronel, que estava lá no dia, logo depois da cena do crime. Esses depoimentos também serão importantes lá na Polícia Federal. E por que vocês esgotaram naquele momento? Por exemplo, não chamaram o empresário Givago Castro, chamaram outras pessoas que estavam ligadas a ele? Nós paramos aquele procedimento um procedimento legal, evidentemente, senão não teríamos feito. Sim. Foi feito um ato inicial para que ela desse início àquele procedimento. Nós paramos no momento em que foi feito um relatório pela Polícia Civil, entregando todo o trabalho lá. E passamos a vislumbrar o ingresso da Polícia Federal, no caso. Então, nós paramos, e até porque passamos a tratar de forma mais intensa, exatamente a parte burocrática, para conseguir a autorização do ministro, no sentido que a Polícia Federal, talvez seu departamento aqui em Teresina, entrasse na causa. Então, ficou assim meio sem sentido ouvir lá nas dependências da Procuradoria-Geral de Justiça e depois, em seguida, ouvir essas mesmas pessoas lá na Superintendência da Polícia Federal, no inquérito instaurado pela Polícia Federal. Nós suspendemos momentaneamente, até porque ficou assim meio de sufoco ter que fazer um trabalho ou dois trabalhos simultaneamente, quando na realidade um deles já estava nos atarefando até demais, sobrecarregando. E só complementando, é interessante também no tocante a esse aspecto aqui, esse procedimento criminal investigatório, que é o procedimento instalado lá do Ministério Público, ele está em aberto. Então, agora mesmo nós temos recebido muitas informações. E vocês podem ir acrescentando com isso? Certeza. E nesse trabalho, como o doutor Eliardo disse que vai ser de parceria com a Polícia Federal, vocês podem ir acrescentando peças, elementos nessa investigação? Certamente nós vamos levar para o delegado que vier a ser designado, e aqui, pelo amor de Deus, negócio de blefe, pelo amor de Deus, não aguento mais negócio de blefe. Ixi, quanto é isso? Porque o senhor está sendo ameaçado? É acusado de estar blefando, isso, aquilo, outro, como se eu fosse obrigado a estar dando os nomes das pessoas suspeitas. Aí fica aquela coisa, porque tem, porque não fala, blá, blá, blá.
Meu Deus, eu estou comentando, me desculpa fazer ouvir essas coisas, e o público aí, mas o que é certo é o seguinte, nós temos muitas informações mesmo. Informações que a Polícia Civil nem sabe que vocês Mas têm, passar não conhecem. Para quê, meu Deus do céu? Para que passar para lá? A gente estava vendo que não ia investigar. Então, nós vamos entregar tudo isso ao delegado. E ele não é que vai ser uma coisa assim de sugerir ou de conduzir, longe disso. Nós vamos respeitar profundamente a liberdade que o delegado federal, da Polícia Federal, vai ter, obviamente, para trabalhar. Nós não vamos conduzi-lo, muito longe disso. Ficar motivando, tem que ficar muito claro isso. Nós não vamos forçar nada. Agora, o que nós temos em mãos, e é de relevância, nós vamos entregar. Claro. O que vocês têm em mãos vai justamente ao encontro daquelas informações que vocês já divulgaram naqueles 3 meses, o crime pode estar ligado a figurões, pode ter um fator político envolvido. Ontem à noite eu recebi meu próprio escritorinho particular, eu digo escritorinho, você até viu, né? Muito humilde, muito modesto. Eu recebi lá um casal que me levou informações maravilhosas, assim, no sentido, eu digo maravilhosas no sentido de conduzir para a elucidação, e informações muito importantes, muito úteis. Então, aqui jamais eu viria aqui, em qualquer lugar, para estar com um negócio de blefando, para conversa besta. Tem umas informações mesmo, são informações úteis, não sou tolo, não se trata de fofoca, de falatório, disso, me disse, não, são informações seguras, vão passar para o delegado. E isso nos anima muito no sentido de confiarmos, de que vamos ter mesmo um resultado positivo no sentido de esclarecer, vai ser um pouco assustador, assim eu entendo. O crime nos afetou muito, respingou em todo mundo. O desfecho também vai nos assustar um pouco, vou logo antecipando aqui, certamente por tudo que nós temos, eu já consegui vislumbrar o desfecho dessa causa, vai nos assustar um pouco também. É mal para todo mundo, são 2 momentos delicadíssimos, o do crime e o do desfecho também, vou logo prevenindo. Vamos esperar para ver. Esse trabalho começa já hoje na Polícia Federal. Agora nós não estamos, aqui nós não estamos brincando de coisa. Aliás, hoje eu não vim muito para falar, vim mais para aparecer. Foi, né? Hoje eu quase não estou falando, mas é aparecer. Ele disse que eu gosto de aparecer, eu gosto mesmo, é bom aparecer. Não, mas e a população, olha, pelas manifestações, gosta muito que vocês apareçam, viu? Por isso que é sempre bom o senhor e o doutor Birassi estarem aqui no Notícia da Manhã, nos outros programas, na televisão, porque aqui eu passo até, inclusive, as manifestações, que são muitas, de apoio ao trabalho de vocês lá no Ministério Público, e que vocês tenham sorte, continuem tendo sorte. Doutor Birassi, muito obrigada pela presença. Um bom dia para o senhor, doutor Eliardo. Muito obrigada mais uma vez. Ótimo. A gente vai colocar um cartão fidelidade para vocês voltarem semana que vem também, tá bom? Obrigada, bom dia. Tá certo. Olha, no próximo bloco.